saber como você soube do projeto, o que você achava que era, vendo ele sem ser participante, sem ser integrante do projeto. Curiosamente, eu conheci o projeto com o LG mesmo, um ano antes da gente entrar no IF, num IF aberto que a gente foi junto. A gente participou, tipo, de um quiz que teve lá, tipo, que a gente ainda faz às vezes. E também tinha toda uma salinha do Cine montada com umas coisas do Harry Potter, se eu não me engano, do Mario Bros. E eu lembro que eu tava com o IF, com a Karen, mas uma galera que no outro ano passou no IF. E, e eu conheci o projeto por aí. Eu tinha achado muito interessante tudo, assim como os outros projetos que eu vi no dia, mas eu me interessei mais pelo Cine, tanto que eu fui integrante do Cine desde o meu primeiro ano e monitorei no terceiro, né? Porque eu acho que ele une tudo. Tipo assim, todos os projetos, meio que o CineF, ele pega, engloba tudo em um. A gente atua, a gente dança quando precisa, a gente grava, a gente edita, a gente faz tudo. Então, eu acho que isso é muito legal e isso foi o que me fez entrar. E de fora, em primeira mão, eu vi os integrantes. Eu não via tanta participação assim. O que eu vi foi mais no IF aberto mesmo. E aí, depois que eu entrei no IF, que eu fui procurar saber mais sobre ele, tanto que ele começou com um grupo bem menor. Acho que no meu primeiro ano tinha umas 10 pessoas só no grupo. Hoje já vi que tem umas 22, né? Então, foi Uhum, mais ou menos isso. certinho. LG? Eu acho que foi nesse mesmo evento que a Vitória falou, né, que a gente conheceu os projetos. E, na princípio, eu não tinha dado muita bola, porque nem sabia se eu ia passar ou não. Mas aí, quando a gente passou, acho que os monitores passaram nas salas, divulgando o projeto mesmo. E aí eu pensei, eu tenho interesse em aprender mais sobre edição, e talvez dentro do projeto eu vou poder aprender com as pessoas que estão no projeto, como produzir, porque eu achava que o projeto era voltado pela produção, entendeu? Tipo, fazer curtas, tudo que o Cine já fez, né? E continua fazendo. E aí eu entrei com esse intuito. Mas aí, tipo, como era um projeto que era feito pelos alunos, não tinha uma pessoa que ia me ensinar. Eu achei que era basicamente um curso, sabe? E era uma coisa diferente, foi interessante, porque é uma coisa que todo mundo complementa. Então, acho que foi isso. Certinho. Agora para a segunda pergunta. Vitória. Ozinho, você já tinha respondido, né? Mas você tinha algum interesse antes do IF, antes de tudo sobre o cinema, sobre o CineF? Ou você entrou, tipo, por mera curiosidade? Como eu tinha falado mesmo, né, que você até falou, eu conheci ele antes, então eu já entrei no IF conhecendo o CineF e conhecia também os meus pésames na época, que eu já tinha visto a apresentação deles e tudo. E, assim, fazer parte do Cine para mim agregou muito para minha vida mesmo, porque eu não tinha tanto interesse na época em aprender coisa de cinema. Por exemplo, eu ia assistir um filme e ficava naquilo. O Cine, ele trouxe uma coisa que eu não fazia muito, que era, tipo, assistir um filme e às vezes debater sobre, ou procurar filmes de diversas áreas, sabe? O CineF, tipo, ele me mostrou isso, que eu não preciso só meio que assistir filme de romance ou só de ação. Tipo, eu comecei a ver de tudo, eu comecei a ver muito mais séries, eu comecei, por exemplo, a gente começou com as indicações semanais na página. Eu comecei a ver tudo que a galera indicava, então, tipo assim, virou um negócio bem eclético. E eu acho que isso que foi legal, sabe? Essa mistura, assim, de tudo. Gostei bastante mesmo. Certinho. LG? Acho que interesse pelo cinema é um pouco complicado, porque assim, a gente sempre vê filme ao longo da nossa vida, né? Mas assim, eu sempre fui curioso para aprender umas curiosidades. Então, tipo, em relação ao Oscar, a essas coisas relacionadas ao cinema, tipo, eu procurava bastante. Só que assim, não era uma coisa que eu dava tanta ênfase. Tanto é que, tipo, eu nunca pensei em fazer uma faculdade de cinema, por exemplo. Era só tipo um hobby. E aí, quando eu vi que tinha o projeto no IF, eu pensei, é uma forma de complementar isso, de aplicar, mas não ser uma coisa tão formal assim. Porque aí o projeto é muito mais que isso, né? Então, tipo, ao longo dos 3 anos que eu tive no Cine, deu pra perceber e evoluir bastante sobre o cinema. Porque eu sabia curiosidade só, né? Não tinha que pesquisar certinho, não tinha discussão. Como a Vitória falou, uma coisa
muito da hora, tipo, a gente pegar um filme para discutir, para destrinchar. Uma coisa que eu não fazia antes, né? Acho que é isso. Eu posso complementar rapidinho? É isso que a LG falou do Oscar, é muito interessante, eu esqueci de falar, porque antes eu ouvia falar do Oscar, eu ficava, que legal, Oscar. Mas depois que eu entrei no cine, tipo, a gente começou, por exemplo, a assistir os curtas, os desenhos animados que tem, começou a assistir os filmes indicados, tipo, eu não tinha isso antes, sabe? Essa coisa desse tipo de cultura. Eu assistia qualquer filme. Depois eu comecei a procurar os indicados ao Oscar e me realmente ficar acerca de tudo. Isso foi muito legal também para mim. Ficar mais a par dessa parte de cultura dos filmes. Sim, entendi. Agora a terceira. Vocês como monitores, aí a pergunta vai ser primeiro para a Vitória, mas é em geral para vocês dois. Qual a maior dificuldade na condução do projeto? Qual que, durante todo o projeto? Tá. Eu acho que a minha maior dificuldade não é com o projeto em si. Foi conciliar o projeto com a minha vida pessoal por conta de eu estar no terceiro ano. Foi, tipo assim, um ano muito puxado. Todo mundo que tá no terceiro, eu ia falar, você sabe, mas você tá no segundo, né? É isso. Mas é uma rotina muito diferente, porque você tem que focar em vestibular, né? Se você quiser prestar um vestibular, você tem que focar naquilo, tem que ter uma rotina de estudo, tem que estudar. E para mim, a princípio, eu entrei na monitoria e eu não imaginei que fosse ser tão, tipo assim, não é tão pesado, mas também não imaginei que fosse tomar, tipo, tanto tempo, que nem com a gente ainda foi mais esperto, porque nas férias a gente dividiu direitinho meio que a gente ia fazer, a gente planejou para não pesar tanto lá na frente. Mas mesmo assim, tinha dia no almoço que estava tendo grupo de estudo que eu tinha que deixar de ir para ir numa reunião ou para ir na exibição semanal. Não me arrependo, em momento nenhum. Foi até uma coisa que tirou muita pressão de vestibular de mim, foi o cine, foi focar um pouco nele às vezes, sabe? Mas foi difícil conciliar tudo assim. E às vezes eu tive dificuldade também no projeto em si agora, com alguns integrantes, por às vezes a gente como monitor, a gente às vezes tem que delegar algumas tarefas e às vezes elas não eram cumpridas e tipo assim, isso atrapalhava às vezes todo um processo, sabe? E isso chateava um pouquinho a gente, mas tudo deu para contornar e deu tudo certo, paz e amor. Tudo certo. Final. Enfim, é isso. LG. Tipo, 2019 foi realmente uma loucura mesmo, para poder estudar e tal. Mas, assim, em relação ao projeto, a maior dificuldade que a gente, como monitor, tem, acho que não sei se continua agora, mas é em relação à motivação dos integrantes, né? Porque, assim, a gente dá para ver que melhorou, pelo menos, né? 2017 para 2018 para 2019 melhorou a participação. Só que, ainda assim, as coisas aconteciam muito devagar, né? Tipo, a gente via os outros projetos que todo mundo participava e tal, porque eles tinham atividades que eram meio que físicas ou que, tipo, você vai e faz. O cine já é mais diferente, tipo, tem que ser uma discussão, tem que ter estudo. Se for produzir, tem que pegar o material, marcar dia, cronograma. Enfim, é um processo muito mais difícil do que os outros projetos tinham. Então, às vezes, eu pegava me comparando, tipo, aquele projeto tá fazendo um tanto de coisa e tá todo mundo participando. Enquanto, várias vezes, era eu e a Vitória fazendo as coisas, tipo, o Emerson até falava, tipo, tal, quem que vai participar, não sei o quê. Eu falava, é só eu e a Vitória, porque, tipo, não tinha tanta participação. Mas, assim, eu acho que melhorou e essa dificuldade vai aos poucos sendo superada, entendeu? De acordo com o tempo que o cine vai ganhando espaço. Sim, sem dúvidas. E é verdade. O cine não tem tanta visibilidade, né? Quanto os projetos, e é por isso junto tudo. Uhum. Agora, a próxima pergunta. Gente, desculpa eu usando colo, mas... o que você desejava para o futuro do CineF? No caso... Tá. Nossa, que pergunta profunda. Eu acho que na época, eu e a LG, a gente percebeu que o projeto começou a alavancar. Porque começou a entrar mais gente, começou a ter mais interesse e ele começou até a ter mais visibilidade. Então, eu lembro que uma conversa que a gente teve no começo é que a gente queria produzir mais, a gente queria ter mais coisas. Tanto que a gente produziu bastante coisa no nosso ano como monitores. A gente teve mais participação na escola com as exibições que a gente fazia mensais. A gente conseguiu movimentar as redes sociais. Então, eu acho que o que a gente mais planejava fazer era isso, era tentar fazer o CineF ganhar um espaço que ele merecia. Porque, infelizmente, ele estava esquecido. Ele era um projeto que estava sendo deixado de lado.
Então, eu acho que o nosso intuito foi trazer ele à tona de novo. E eu acho que, assim, em partes, a gente conseguiu, graças a Deus. E foi isso, acho que deu tudo certo no final. A gente conseguiu produzir bastante coisa. Não tudo, acho que faltou a gente produzir uma das coisas que a gente queria, que foi aquela carta. Ai, A gente teve verdade. até o áudio, só faltou ela. Tipo assim, faltou produzir uma das coisas. Mas assim, a gente cumpriu 90% do nosso cronograma e acho que a gente terminou o ano bem satisfeito. Foi um ano perfeito. Agora, LG, Eu acho que a gente pode dividir o planejamento que a gente teve em duas partes. Tipo, no começo do ano, que eu e a Vicky, a gente se juntou, tipo, para conversar. E, tipo, falando lá, vamos continuar com as coisas que tinha no passado. Eu lembro até que, como o pessoal do terceiro estava saindo, ia ficar pouquíssimas pessoas no projeto. E aí a gente estava falando, tipo, quem quiser continuar, se manifesta, por favor, porque senão o projeto vai ser cancelado. Era nesse nível que a gente estava no começo do ano. Tipo, se tivesse poucas pessoas mesmo, aí o projeto não ia para frente. A gente não ia, eu falei para Vicky, a gente não ia, tipo, se esforçar, sendo que ia ser só nós dois e duas, 6 pessoas. E aí, do nada, entrou um monte de gente. Porque aí a gente participou do quiz. Era o quiz? Era. A gente fez um monte de coisa, entrou um monte de gente. Aí, nas férias do meio do ano, a gente resolveu fazer um outro planejamento. Eu lembro até do documento, até hoje. Deve estar no meu drive. Tipo, planejamento CNF segundo semestre. E aí tem tudo lá. O calendário, indicação semanal, as produções, as exibições mensais. E, assim, a gente precisava daquele up das pessoas participando para colocar o nosso cronograma, nossas ideias e vontades, assim, para frente. E era aquilo que a Vitória falou, de trazer visibilidade para o projeto, de compartilhar mais informações sobre o cinema, né? E fazer uma coisa mais descontraída. E aí deu certo no segundo semestre, no primeiro foi quase a morte. É. ai, mas vocês arrasaram mesmo, de verdade. Foi muito bem planejado as coisas e correu, pelo menos, tudo certinho. É. Próxima pergunta. E o que você levou do projeto para sua vida? Tanto acadêmica quanto em geral, tudo. Tá. Eu acho que para minha vida, como eu até falei no começo, trouxe muita cultura nesse sentido de começar a acompanhar melhor, descobrir, conhecer diretores, conhecer roteiristas, conhecer melhor até os atores, procurar saber sobre os filmes, os debates, tudo que tinha por trás, as interpretações. Eu acho que isso foi muito importante para minha vida pessoal. Para minha vida acadêmica, curiosamente, no nosso ano como monitor, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a princípio eu pensei que eu tivesse ido muito mal, inclusive desabafei muito no Twitter, por isso fiquei muito mal, porque eu falei, mano, eu sou monitor de um projeto de cinema e não consegui argumentar na minha redação, tipo, horrível. Mas aí a nota veio, não foi tão ruim. E o Cine serviu, tipo, como inspiração para isso, porque eu acho que na minha proposta de intervenção eu não citei CineF, né, obviamente, mas eu citei meio que como se fosse um projeto nas escolas que incentivasse a galera a ver filme, que exibisse filmes, que produzisse debates. E isso eu me inspirei muito no Cine. Então, eu acho que na vida acadêmica ele fez totalmente a diferença pra gente nesse ano por conta do Enem, cara. O tema veio assim, ó, foi lindo, foi perfeito. Sim. Sério, foi muito incrível. Vocês que decidiram o tema do Enem, queremos dizer isso. Era o nosso planejamento no começo do ano. Sim. LG, Então, nossa, pro pessoal teve muita coisa. Porque, assim, dentro do CineF, eu consegui me sentir parte de um grupo. E por mais que as pessoas não eram tão motivadas, eu conseguia ter um lugar que eu pudesse falar sobre o que eu gosto, que todo mundo gosta também, e que a gente pudesse compartilhar isso, sabe? E é uma das coisas mais legais que eu sinto em relação ao IF, e eu sinto até hoje, sinto falta, né? E desse entrosamento de grupo, sabe? Das pessoas estarem ali comentando, discutindo e agregando conhecimento, que acho que é uma das melhores formas da gente aprender, sabe? Que a gente compartilha o que a gente tem e recebe o que as pessoas também sabem. E não precisa ser grande coisa, pode ser só um começo para subir degrau, sabe? E eu acho que pessoalmente também o Cine me ensinou a lidar melhor com as pessoas, porque a gente precisa fazer muita comunicação, né? Seja para conversar com os integrantes, quanto para apresentar num palco para um monte de gente, né? E acho que ajudou nisso, na comunicação, porque eu consegui falar mais, consegui falar melhor, porque no primeiro ano, meu Deus do céu, no primeiro ano, não fazia nada, entendeu? E aí, tipo, no terceiro eu apresentava para todo mundo, apresentei para um monte de criança,
do cine, né? Tinha um monte de criança lá. Nossa, perfeito. E acadêmico, eu acho que é por causa do curso de ADM. Porque aí a gente tinha que colocar em ação o que a gente aprendia no curso. Então, assim, eu era cheio de fazer planilha, documento, cronograma, controle de gasto, sendo que o CNF nem tem dinheiro. Um monte de coisa. Porque Pois é. eu aprendia no curso de ADM e pensava, nossa, preciso colocar isso em algum lugar e tal, e eu posso colocar no CNF. E aí, tipo, as coisas de liderança e tal, tudo eu aplicando, sabe? E isso que a gente aprende é pra vida, porque a gente sempre tá lidando com as pessoas. Então, sempre é interessante você saber sobre organização, liderança, como conversar com as pessoas, gerenciar conflitos. Essas coisas aí mais acadêmicas de profissionais e escolares. Mas, assim, o CNF foi tanto aplicar as coisas que eu aprendi no curso, quanto aprender como conviver melhor e me sentir parte de um grupo. Essas coisas de planilha que o LG falou, eu tô lembrando, quando ele falou no começo do ano pra gente, vamos fazer um planejamento. Eu pensei, ok, a gente vai conversar aqui no WhatsApp, né? Puxar uns tópicos aqui mesmo. Ele já me vem com uma planilha compartilhada no e-mail. Eu fiquei, nossa, que organização. A minha O ideia era, controle de tipo, puxar presença. tópico no WhatsApp, velho. Tem a planilha de presença. Nossa, adorava. Sim, tipo, eu ficava, nossa, mas organizado, né? Agora a próxima pergunta. Como vocês se sentem fazendo os curtas? Como que é o preparo? De onde vêm as ideias e tudo mais? Tá, calma. Os curtas, eles têm várias fases, né, no processo de você realmente produzir desde o roteiro até escolher os atores, roupa, local de gravação, conseguir equipamento, sabe, conseguir ir até o lugar, porque também é difícil locomover sem um carro. Tem toda umas etapas, assim, e são complicadas, como até o LG disse, acho que por isso que às vezes o projeto não ia tanto para frente, porque não tirando o peso, gente, não tô falando que dançar é fácil, atuar é fácil, também precisa de treino. Mas a gente, por exemplo, precisava de um equipamento que às vezes a gente não conseguia, uma câmera, precisava sempre, sabe, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo para conseguir chegar no resultado final. Então isso dificultou um pouco. Mas em questão de produção, no nosso ano a gente produziu nas férias de um ano para o outro, antes de eu ser, a gente já tinha sido nomeada monitora no ano anterior, a gente produziu Skin Love. Depois teve o Aifro, que foi do Elias, que era para consciência negra. O Voo de Passarinho de Capoeira da Letícia. E teve mais um, não teve? Calma, LG, tem mais um. E rapaz. Aifro, Skin Love. Chão. Documentário. Chão, perfeito. E todos esses deram um certo trabalho, claro, tem toda uma preparação, mas deu super certo, assim. E eu esqueci a outra pergunta. Tinha duas perguntas na mesma pergunta, não tinha? Da onde vêm as ideias? Eu acho que é isso. Da onde vêm as ideias? Nossa, aí é difícil. Eu acho que as ideias. Tem alguns curtas que são meio, tipo, aleatórios, assim, a gente simplesmente fala, vamos fazer, que nem a gente tava planejando até fazer um de outra música no segundo semestre, que eu esqueci o nome. E foi, tipo, vamos Era fazer. da Aurora. A Decide. gente só falou, vamos fazer e tal, legal. E tem outros que são realmente críticas, né, sociais que a gente tenta fazer, como o Chão, que tentou passar uma crítica social dentro da nossa escola mesmo, fazendo aquelas entrevistas. Teve o do Elias, o Aifro, que foi uma certa representatividade. A gente até queria levar, a gente ia levar esse documentário para o Festival de Arte e Cultura, que o tema era Consciência Negra esse ano passado. Aí cancelaram, enfim, né? Foi isso. LG. Então, no campo das ideias, eu acho que a gente foi para muitos lugares, assim, para fazer. Porque, por exemplo, a do chão foi uma demanda que, assim, eu apresentei a ideia para a Gabi, e aí depois virou uma demanda, porque, assim, eu só estava conversando e tava, nossa, imagina que legal a gente falar sobre o descarte de lixo no IF, porque dia do meio ambiente, não sei o quê. Ela falou, nossa, que incrível, você vai fazer isso? Aí eu fiquei, não sei. Aí ela começou a cobrar, aí virou uma cobrança, aí virou uma demanda. Então a gente tinha que fazer o documentário acontecer, entendeu? E as outras ideias iam surgindo do nada. E, tipo, a gente tinha os roteiristas tinham muitas ideias, criavam um roteiro. Assim, era um hobby, sabe? Então, tipo, as ideias que ia tendo de criar história, de contar história, a gente ia guardando tudo.
Tanto é que ano passado eu tentei fazer isso, tipo, eu coloquei um formulário, né, para as pessoas colocarem as ideias. Só que assim, eu acho que eu fui um pouco metódico, tipo, coloque aqui a sua ideia, que a gente vai executar. Sendo que a ideia é uma coisa muito mais orgânica, não vai surgir do nada no formulário, né? Então as pessoas vão tendo as ideias e a gente vai trabalhando melhor para poder fazer no final. A outra pergunta era de produção, né? Então, acho que era bem complicado a gente fazer a produção, mas assim, a gente foi se adaptando com o tempo para fazer com o que tinha. Por exemplo, geralmente a gente tem uma câmera e um tripé, e aí a gente vai lá e faz o que der, entendeu? Então as ideias que a gente pudesse aplicar já eram adaptadas para isso. Então, por exemplo, o Skinny Love, a gente pensou, tipo, quero trabalhar um cenário só, porque fica mais fácil. A gente vai trabalhar a música, então vai ter alguém cantando, vai ter a dança, aí a gente vai criando o roteiro, vai conversando, aí tem que discutir a paleta de cor. Inclusive a paleta de cor do Skinny Love era roxo com azul, oceano, não lembro, e tudo tinha que ir de acordo com aquilo. Mas na hora de produzir, ficou um vermelho, não ficou oceano nem roxo, mas a divulgação ficou desse jeito. Mas assim, tem esses empecilhos, né? Só que a produção acho que é mais isso, a contribuição das pessoas. A gente vai encaixando as pecinhas, é tipo um Lego até montar e ver se fica bom no final. Geralmente fica, geralmente não, né? Mas a gente vai trabalhando com o que pode. Certinho. Ai, muito produtores você, gente. Não dá. Agora, é, você falou do curta do Aifro, né? E o Elias ajudou a produção, fez a produção. Ele fala uma pauta muito séria, muitas vezes não são discutidas em âmbito acadêmico, né? Eu queria saber qual que é a ideia que vocês fizeram com esse curto, entendeu? O que quiseram causar no público com esse curto? Eu acho que não só com esse, mas com outros curtos também que a gente já produziu, não só na nossa mentoria, mas em vários outros. Acho que os projetos, em geral, muitos deles no IF têm essa característica de criticar ou de tentar puxar uma reflexão acerca de alguma coisa. E eu acho que com o AIPRO não foi diferente. Ele foi uma demanda também, não foi uma ideia que surgiu do nada, porque a gente precisava levar alguma coisa relacionada à consciência negra pro festival, que no final acabou sendo cancelado, mas ok. E a gente produziu, e assim, foi incrível. E eu acho que ele teve essa ideia de mostrar como muitas vezes as pessoas negras se sentem na sociedade e criticar isso. Tanto que lá a gente, eles, né, representaram vários tabus que as pessoas pensam deles, têm contra eles. E como isso pode ser combatido, né? Tipo assim, a gente mostrou dados, trouxe as entrevistas das meninas, dos meninos também. E eu acho que tudo envolve, tudo foi com a intenção disso, essa intenção de pensar e fazer refletir acerca disso, que isso tem que mudar. É um problema sério, é um problema que existe no Brasil, não adianta falar que não. Ele existe, tem que ser combatido, tem que ser mudado, e a gente tem que fazer o possível para isso, seja criticando por meio de projetos, já que muitas vezes dentro da sala de aula a gente não tem espaço para isso, apesar que o IF até dava bastante espaço, mas a gente tem que tentar fazer isso. Então, acho que o projeto, esse documentário em específico, veio para isso, para realmente criticar e trazer essa reflexão acerca do assunto, que ainda é um tabu na sociedade, se for parar para pensar, né? E tipo, como o nosso foco, acho que ano passado foi em torno dos documentários, porque fazia parte da disciplina do primeiro ano também, eu acho que a principal função minha e da Vitória enquanto monitores era de incentivar com que as ideias fossem levadas para frente e que os diretores pudessem fazer o projeto da melhor forma possível. Então, eu acho que essa ideia que o Elias teve de fazer o documentário foi sensacional, foi muito boa no passado. E principalmente por causa da temática, né? O projeto ele consegue abordar esses assuntos porque dessa forma como ele funciona, acho que funcionava no IF, todos os projetos que a Vitória falou, de trabalhar com crítica à sociedade. Então, assim, assuntos que muitas vezes são omitidos, eles precisam ser trabalhados e precisam ser melhor trabalhados, né? Então, o Cine pode ajudar com isso. Não sei, assim, se a gente conseguiu cumprir tanto,
porque as produções às vezes não seguiam essa linha. Mas a gente tentou, tanto com esse documentário que o Elias dirigiu, quanto o que você, Anne, e o João dirigiram, né? Do chão. São pautas que são necessárias, né? E que os projetos, eles têm essa função, vamos dizer assim, de mostrar e de expor coisas que na sala de aula, mesmo como a Vitória falou, a gente tem até uma abertura, só que não o tempo todo e não de uma forma assim, que impacta a pessoa, né? Sim. Pode ser série? Pode. Olha, pode parecer muito idiota eu falar isso, mas eu queria muito, muito viver um dia em The Walking Dead, porque eu acho que deve ser incrível você matar zumbi. Eu acho que eu não teria capacidade de matar um zumbi. Eu acho que o zumbi já ia chegar e morder minha mão assim de cara, né? Mas não custa tentar. Vai que eu dou uma facada na cabeça dele assim, aí ele morre e tal. Ia ser muito legal, gente. Imagina você sobrevivendo. Isso é incrível. Nossa, você ia ser a Meu heroína. sonho. Mas eu sei que, na verdade, eu ia morrer de fome. Não ia ser nem um zumbi que ia me pegar, velho. Porque eu não ia ter capacidade de buscar comida, entendeu? Eu ia ter medo. É isso. Eu acho que, assim, ter um lugar tranquilo, assim, bem estilo arcadismo, seria top. Então, eu acho que eu moraria em Nárnia. Tanto por causa dos filmes. Eu acho que o primeiro filme, que é o melhor, assim, é mais magia e tal. Você fica, meu Deus do céu. Tanto quanto os livros, porque nossos livros são muito bons. E aí você fica imerso naquele negócio. E, tipo, Aslan, velho. Eu queria, assim, ter um dedo de prosa com Aslan. Mas aqui não é possível. Só em Nárnia. Literalmente. Nem tudo é possível. Choro. Fazer o quê, né? Eu acho que eu gostaria de ser a Lagertha Lagertha, não sei nem... Ó, eu queria ser, não sei falar o nome. Lagertha, de Vikings. Porque, tipo assim, ela começa a série sendo a esposa do ator principal, que é o Ragnar Lothbrok. E aí ela começa a evoluir de um jeito que, tipo, na minha visão, ela é muito melhor que ele. Tipo assim, ela teve uma história muito épica. Ela passou a ser a guerreira mais conhecida daquela época. Tipo assim, todo mundo do mundo conhecia ela. O mundo naquela época, né, gente? É isso. O mundo nórdico, tipo, todo mundo conhecia ela e tinha ela como referência. Principalmente as outras mulheres que queriam ser guerreiras, ser escudeiras. Então, ela começou a se tornar uma pessoa muito famosa dentro daquele mundo, porque ela ia para as lutas e matava um tanto de homem, assim, muito louco. Nada contra homens, tá? Inclusive, amo. Mas assim, ela teve uma história linda. Ela perdeu a filha, perdeu o marido, perdeu outros caras que ela ficou. E, tipo, ela superou tudo. E ela foi realmente a maior guerreira. E, ela, tipo assim, ela trouxe um legado incrível pra série. E, nossa, meu sonho é ser ela, gente. Ela é muito foda, meu Deus. Fui até com vergonha de falar que eu pensei, porque é mais básico. Quando eu pensei assim na hora no Obi-Wan Kenobi. Porque, assim, além de ele ter sido um personagem muito incrível para a saga de Star Wars, né? Ele, assim, faz tudo, porque ele é engraçado, muito engraçado. Ele, tipo, é muito sábio e é muito companheiro também, sabe? E, sei lá, quando eu vi os filmes, acho que foi há 5 anos atrás, eu fiquei muito me espelhando nele, tipo, meu Deus, quando eu crescer quero ser que nem ele, porque é um personagem incrível. Assim, eu só juntei isso, botei na minha cabeça e pensei assim, queria ser o Obi-Wan. Mas aí eu não sou. É isso. Mas se tipo, parar pra pensar, sem ele não teria Star Wars, porque ele tá, tipo, ligado a toda a história. Já parou pra pensar? Tipo assim, ele não teve tanta visibilidade, eu acho, que ele deveria, mas ele tá ligado, tipo, a toda a história. Tipo, desde o principal, lá atrás, Darth Vader, até depois, ele é, tipo... Ele devia ter muito mais visibilidade, sério. Espero que o filme que vai sair seja bom. Eu também. Ascensão Skywalker, sem dúvidas. Sem dúvidas, velho. Eu não sei se eu posso falar. Não é mais spoiler, né? Já passou, sei lá, 5 meses que foi lançado. Por aí? Então tudo bem, vou falar. Mas aquele beijo do Kylo e da Rey no final foi ridículo.
pareceu novela da Globo. Foi muito clichê. E Star Wars não tem que ser clichê, velho. Star Wars tem o lado sombrio, entendeu? Tem que ser tudo sangue, tudo morte. Não tem que ter beijinho de reconciliação, gente. Eu fiquei muito chocada, sério, porque pareceu muito novela. Fora, tipo, as profecias que, tipo, naquele filme ficou tudo cagado, assim. O Palpatine reaparecer e o Darth Vader, a morte dele foi para, sabe? Assim, mas o ápice foi, sim, mas o ápice foi o beijo. O beijo pra mim acabou Star Wars ali, velho, porque ó, novela da Globo, não gostei. Exato. Eu fiquei muito indignada, porque, tipo assim, não tem sentido esse beijo. Né? Foi do Não nada, tinha. né? Tipo, eles Sim, decidiram que eles iam se amar ali e é isso, te amo. acabou de ter morte, vamos dar um beijo aqui, assim, de boa, assim, só pra dar um enredo no filme, dar um toque. Foi exatamente isso. Então, fora que ele torturou ela antes pra caramba lá, tipo, na cadeira lá na nave, eu fiquei, É. Um tipo, momento amado. tóxico. Por quê? Ai, Sim. meu Deus. A LG. Olha, eu concordo totalmente com a Vitória. Eu não vou falar o mesmo filme, senão fica chato. Mas eu pensando assim nesses filmes que deram muito errado, o final de Percy Jackson, Mar de Monstros, foi uma catástrofe. Porque assim, o que era pra acontecer depois de 3, 4 livros, né, no último livro da saga, aconteceu no segundo filme. Então assim, brotou o qual é o nome do moço? Cronos, do nada, brotou assim, sendo que ele nem aparece no filme. E aí no final aparece a Thalia e tal, tá certo essa parte. Mas o Cronos, o negócio ali dele voltar, não faz nenhum sentido. Então, assim, o final do filme, ou o filme inteiro, poderia ser mudado um pouquinho. Assim, não sei. Um pouquinho muito. Assim, começar o filme, fazer outro. Engraçado você chamar o Cronos de moço, eu fiquei amada, ele é um demônio de 3 milhões de metros de altura. Moço. O moço do senhor. Homem. É, Ai, O meu filme preferido é Um Olhar do Paraíso, então acho que eu queria muito ter dirigido ele ou escrito. Escrito não, porque eu amo a Alice Sebold, a escritora, eu amo a história dela, a bibliografia dela, do livro, tudo, ela é perfeita. Então acho que eu gostaria de ter dirigido ele. Ele é um filme, assim, que ele acontece um assassinato, né, um estupro seguido de assassinato, é um filme pesado. E aí o filme ele é meio que espiritual, ele meio que mostra a alma da menina, que é a Suzy Salmon, entre ela ir pro céu, aceitar a morte dela e continuar na Terra, porque ninguém consegue descobrir onde o corpo dela estava, ninguém consegue achar ela, eles não conseguem ter um paradeiro. Então, ela não aceita a morte porque ela na cabeça dela, ela tem que mostrar pro pai dela, dando sinais de alguma forma do além, o que aconteceu, porque não tinha uma explicação. E é o que acontece, ela consegue fazer isso. É lógico, eu sei que né, a vida não é assim, a alma, não sei também se não é, na verdade, se a alma fica penando e mandando sinal. Mas eu achei muito legal esse você falou jogo isso. tipo, esse jogo entre ela ir pro céu ou não, sabe? Fora que é um filme muito pesado. O livro é lindo também, quem puder ler. O livro chama Memórias de um Anjo Assassinado. É muito bom, da Alice Sebold. eu queria ter, não sei se escrito, porque é um negócio muito complexo do filme, mas dirigido com certeza absoluta. O filme Mother. Não de terror, aquele outro lá com a Jennifer Lawrence. Porque, assim, o filme é incrível na parte de direção de arte, tipo, a mudança de cena e tal, principalmente a parte final. E, tipo, imagina você ter que comandar, gerir as pessoas nas cenas mais complexas, que, tipo, a galera se amultua dentro da casa. Não vou dar spoiler, mas, tipo, tem momentos que tem muita gente e tem muita coisa acontecendo, então você fica muito perdido. E imagina dirigir uma coisa dessa, tipo, você tem que virar a câmera pro momento certo, depois virar pro outro lado, e isso tem que ser uma narrativa completa, tudo tem que se amarrar. E sabe, nossa, assim, se eu tivesse lá, seria experiência pra vida. Dirigir esse filme deve ser incrível. Nossa, muito difícil essa, calma. Muito título. Caramba. LG, se você souber, pode falar, tô pensando, calma. Assim, tem dois Pode títulos ser um filme também. que eu acho incrível. Eu vou falar os dois, um é gigante e outro é pequenininho. Tipo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um título gigante. Mas quando você lê, você consegue entender
O final do filme. Nossa. Porque, e o filme inteiro também, mas o plot final. Aí você pensa, meu Deus do céu, tá dando spoiler no título, mas não faz sentido. Então, eu gosto muito desse título, é isso. E o filme é perfeito. Puta merda. Desculpa o palavrão, mas o filme é muito bom. Já ouviu falar desse filme? Assiste, é muito bom. Tem aquela do Titanic. Kate Winslet. O Titanic foi ótimo. Muito Eu específico. chamei o Cronos de moço e ela do Titanic. É a Kate. Perfeito. É ela. E o Jim Carrey. Nossa, é bom. Atores perfeitos. Tá, eu pensei em Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que eu gosto muito. E eu acho que é um título que intriga a gente, né? Sei lá, você pensa, Poetas Mortos. Estranho. Aí você vai lá e assiste, tem todo sentido. Então eu acho que é fantástico, porque tem toda uma explicação por trás, né? Gosto muito desse filme, por sinal. Eu vou assistir, gente. Eu não assisti isso. Tá, eu indicaria sem dúvida nenhuma, como primeira opção, Um Olhar do Paraíso, porque é o filme da minha vida. Eu amo ele, eu defendo ele com unhas e dentes, assim. Eu amo a história, como já falei, ela é incrível. Mas ele é um filme bem antigo também, né? Então eu vou indicar o mais atual também, que eu até indiquei na página do Cine, então reforçando para quem não viu, assista. Chama O Limite da Traição. É a história de uma mulher que é acusada de um homicídio, e aí tem todo o rolê por trás disso, até desvendar o final, que eu não vou contar, porque senão vai ficar muito chato. Mas tem todo, tipo, um rolezão até o final, e é muito bom, tem muito plot twist, assim, tipo, que você fica chocado. É muito bom, assistam, de verdade. Vou assistir. Nunca vi esse filme, né? Tô, tipo assim, mas eu acho que vai ser perfeito. LG? Ai, que eu ia falar. Assim, tenho dois. Pode indicar dois? Pode. Tá bom. O primeiro é o que eu já citei. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Assim, se você estiver interessado num filme que faz você criar um monte de teoria para entender o que está acontecendo e no final quebra tudo, esse filme é perfeito. É uma história de amor, mas é totalmente, assim, sem pé nem cabeça. E eu já citei os atores, então se você gosta deles, o Jim Carrey, ele não tá atuando tanto com comédia nesse filme. É claro que, tipo, tem uns momentos, mas é um drama, né? Um drama muito, às vezes, pesado. E assim, não só assistir o filme, mas tentar analisar tudo que acontece é muito interessante, porque assistindo pela segunda vez, eu percebi coisas assim que na primeira vez eu fiquei, que não entendi. E, sabe, perfeito esse filme pra analisar mesmo, pra quebrar a cabeça pra entender o que tá acontecendo. E o outro seria um romance mais leve, para você assistir, tipo, contemplando o filme, porque é uma obra muito linda, assim. É o jogo de cores. O roteiro também é legal, ele não é tão clichê. E tem uma pegada bem, assim... Ele é um musical, né? Eu ia falar que tem uma pegada musical. É um musical. Então, assim, quem gosta disso vai adorar esse filme. É La La Land. Ai, E perfeito. é muito bom, é muito bom. Você fica chorando à toa, assim. As músicas deles. Ai, é isso. Chorei 5 dias depois. Segui chorando. É muito bom. E você, Anne, qual você indicaria? Essa quarentena tá fazendo assistir um monte de filme. Mas eu gosto de filme brasileiro. E aí, como vocês indicaram de romance, estavam fazendo comédia, porque é um filme muito perfeito de comédia. E é o Como Era Antes de Você, 1 e 2. Eu acho ele perfeito, ele é bem clássico. E, tipo assim, Como Era Antes de Você, não. É aquele com o Leandro Hassum? Não, é aquele... Gente, eu assisti esse filme hoje de novo. Não sei o que tá acontecendo comigo, a minha memória. Sabe que eles trocam, que, tipo, eles são um Ah, Se Eu casal e Fosse aí... Ah, Você. tá! Se eu fosse você, Verdade. isso. Muito bom. Exato, Se Eu Fosse Nossa. Você. Nossa, é um filme que eu sou muito apaixonada mesmo. Ele é muito perfeito. E aí é tipo uma Com a comédia Rainha pra você. Glória Pires. Isso. E aí são Nossa. tipo, uns filmes que você pode assistir nessa quarentena que você não tem que ficar, sabe? Você não sofre com esse filme. É um filme que É. eu sou muito apaixonada. É isso. Ah, ele é muito legal mesmo, adoro. Muito Eu amo divertido. Você ri comédia. muito. Sim. E tem Eu acho dois. perfeito. Sim, eu assisti eu acho que, sei lá, quando eu era pequena, e agora assisti de novo.
Aí eu fiquei, tipo assim, eu não tinha entendido isso, agora eu tô entendendo. Tipo, É muito você da tem uma hora. outra visão. É muito legal. Uhum. E é um filme que, tipo assim, brasileiro, porque, querendo ou não, tem filme brasileiro muito bom. Eu sou muito fã de É filme verdade. brasileiro. Só que não é muito, tipo, não tem muita visibilidade. Porque filme, tipo, Uhum. a gente que tá aqui, a gente não vai achar o filme brasileiro legal. Então a gente fica, tipo assim, né? É. Porque, sei lá, não Mas tem também muito. Pode falar. tem um de comédia que eu falei do Leandro Hassum, tô tentando lembrar o nome, que é ele, que ele fica rico, milionário do nada, e depois ele perde tudo. Como que é o nome? Meu Deus. Até que a sorte nos separe. É. Isso, até que a sorte nos separe. Esse filme é Nossa, perfeito, gente. Eu amo eu todos amo também. nada Eu amo nesse. todos, sério. Acho que Nossa, tem é um 3, né, filme. se eu não me engano. Sim, É Tem muito três. legal, rio demais. perfeito. É muito perfeito. E aí, tipo, mostra ele A gente antes, tem né? que. Como ele era. Ele tinha. Sim, Antes de fazer a cirurgia e tal. E. Perfeito. nossa, aproveitando, né, de estar finalizando, deixar um recado. Gente, valorizem o cinema brasileiro. De verdade, tem obras fantásticas, é só querer procurar. Inclusive, estreou uma série na Globoplay semana passada que é Pra Mulheres, todas, como é que é? pra todas as mulheres que É, vêm. essa aí é muito boa. Eu assisti tudo num É dia. perfeito. Sério, valorizem, gente. A gente tem que valorizar mais os nossos artistas nacionais, tudo, nossas produções. Gente, é incrível. Tem muita coisa boa. É só realmente Sim. querer ver e não ficar só menosprezando. E, nossa, Estados Unidos. Gente, É, E tipo Brasil. assim. tem gosto Brasil. pra tudo. Sério. Tipo, se você Exato. gosta dessa pegada comédia, tem muito filme de comédia. Tem filme Muito, de muito. análise. Tem filme de crítica. É, nossa, tem bastante coisa. Acho que vale até a gente pesquisar mais, né? Procurar. Sim. Porque Eu acho que a eu, gente. eu, eu fico Pode me falar. perguntando qual é a evolução do cinema no Brasil. Porque, assim, a gente sabe a evolução americana. Tipo, tem a era e, tipo, a fase de ouro e tal. Aí tem a pegada cowboy. Aqui foi um negócio diferente. Porque a comédia sempre rendeu bilheteria, né? Então, tipo, lá no passado tinha o Mazzaropi, né? Agora a gente tem esses comediantes e tal. Então, tipo, a evolução do Brasil deve ser da hora de estudar. É uma coisa que eu não vi Sim. ainda. Sim. É E porque também não é muito. Pode falar. pode falar. Cortei. Pode falar, eu. Pode falar. Acho que travou. Tá. Não, eu só ia falar aqui também para realmente dar mais atenção, porque como a gente viu no Enem ano passado, gente, isso aí tá vindo à tona, tá crescendo. Então vamos ficar mais antenado, porque o tema pegou muita gente de surpresa, exatamente por ser uma coisa que a galera não valoriza tanto, que é essa democratização do cinema no Brasil. Então ficar mais atentos também nesses temas, né? Porque vai cair, né, outras coisas que a gente às vezes vive menosprezando no dia a dia, ó, o Enem tá com tudo É. nisso. É verdade. Agora a gente termina por aqui. Ah... Ah, Ah, Eu gostei muito de fazer essa entrevista com vocês. E espero que vocês tenham gostado também, tá gostei bom? sim. É de um monte de coisa. Gatilho. muito obrigada por isso e por vocês estarem levando o Cine para frente também, Sim. gente. Tenho certeza que essas entrevistas todas vão ficar muito legais. Nossa, vai dar uma visibilidade. Nossa Senhora, o que eu falei? Visibilidade muito grande. Então, muito obrigada também. Acho que é muito Eu espero importante isso. que cada vez mais as pessoas consigam conhecer o projeto e levar para frente essa ideia, porque, sabe, é uma coisa que acho que pela entrevista inteira vai dar para entender, de todas as entrevistas, que dura muito tempo e é uma coisa que fica marcada, sabe? Então, realmente é muito legal saber que tá tocando para frente, tem mais gente sendo atingida. Ai, Sim, motivo seja de orgulho. perfeito, sério. E continuem assim, levando o cinema sempre que puder. Obrigadão.